queridos estudantes. Muito boa tarde. Estamos aqui às 17h20 para a nossa aula de análise linguística, bebê. Sejam todos muito bem-vindos. Continuem aí ligadinhos aqui no canal para a gente encerrar a nossa sexta maravilhosa e partir para o sextou, hein, povo lindo? Hoje nós vamos conversar aqui na nossa aula, segunda série do ensino médio, sobre seleção lexical. Gente, isso é muito importante, tá? Primeiro de tudo que a gente tem que entender que as palavras, elas não são colocadas numa ordem aleatória qualquer, não é verdade, bebês? Principalmente quando a gente vai escrever um texto, essas palavras têm que ser muito bem pensadas, muito bem colocadas, em se tratando, sobretudo, de escrita formal, né? Pois a seleção lexical trata exatamente das palavras que são mais convenientes, mais adequadas, tá? Às situações comunicativas que a gente sabe que são muito diversificadas, né, bebês? Às vezes você tem duas palavras, tá? Ou expressões que têm, vamos dizer assim, sentidos iguais, mas que podem representar uma situação formal e uma situação informal. Por exemplo, numa situação mais formal, você pede a um colega de trabalho, né, com o qual você não tem muita intimidade, para que ele faça um favor a você, uma gentileza, né? Fulano, você pode fazer um favor para mim? Você pode me fazer uma gentileza? Se ele, por outro lado, já tem mais intimidade e proximidade com esse colega, ele não vai utilizar tanta formalidade e vai dizer: fulano, quebra um galho para mim. Olha só a expressão quebrar o galho. Muito mais, vamos dizer assim, interativa do ponto de vista da proximidade entre os interlocutores no discurso e diz a mesma coisa. Faz favor para mim, quebra um galho, me ajuda. Entendeu? Então, a seleção lexical em si, ela tem que partir primeiro do conhecimento do que é o léxico da língua portuguesa. É nada mais, nada menos do que o conjunto de palavras e expressões que constituem a nossa língua e que você, querido estudante, eu também, que eu não sou bobinha, sabemos que é muito, muito vasto o nosso léxico, né? Tanto de palavras que podem ser empregadas em seu sentido mais real, mais dicionarizado, como também palavras que vão ser empregadas em sentido conotativo, mais expressivo ou não literário, né? Que a gente também pode chamar de figurado. Então, aí a riqueza é grande no léxico da língua portuguesa, hein, povo lindo? Olá, Ana Cristina Leite, um alô para os aluninhos que estão aqui conosco pelo YouTube. Adriel Ribeiro, Joyce, Cícero Ramon, como é que está? Pessoal que está aqui conectado via IPTV, Pimenteiras do Piauí, Uruçuí, um abraço para vocês. Larga a mão, sou. Estou agora adaptada à linguagem do Pontanar. Gostei. Olha aí a seleção lexical. Como sinônimo de vocabulário, o léxico e a leitura é essa, viu, gente? Cuidado com a letra x, que essa letrinha, ela pode ter vários sons, né? Então, a gente atenta aí já para um aspecto do léxico voltado mais para a pronúncia dos sons, um aspecto fonético, ó. A letra X e os sons que ela pode ter na nossa língua. Vamos dar uma lembrada nesse aspecto fonológico aqui. Bola. Ó. Você tem chale, tá? Em que o X é o fonema X. O mesmo que você pode representar, dependendo da situação, em palavras escritas com CH, no inglês com SH, por exemplo, o estrangeirismo shampoo. Você tem trouxe, olha aí a letra X, já com o mesmo som de S que você grafa em sacola, tá? Que você grafa com C cedilha, como acontece em paçoca, né? Esse Czinho aí, cedilha. Você tem esse som aqui, como na palavra exímio, que significa perito, muito bom naquilo que faz, ó. Exímio, o X com som Z. Tá vendo aí, nenéns? E você tem o som, quer dizer, o duplo som, né? KS ou CS, que você vê, por exemplo, em palavras como fixo. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Bom, então aqui a gente vai ler não léxico, mas léxico.
Esse X a gente lê da mesma forma que a gente lê aqui em fixo, tá? Então, não é lésico, não é léxico, não é léxico, é léxico, tá bom? Segundo o linguista Matoso Câmara, que é uma das maiores autoridades em linguística no Brasil, tá? Então, veja aí que você tem uma ampla possibilidade de palavras que você pode utilizar. E, evidentemente, sobretudo numa manifestação oral ou até digital escrita da linguagem, se a situação for formal, esse léxico tem que ser, evidentemente, mais elaborado, né? Tem que ser muito mais selecionado, cuidadosamente selecionado, por causa das exigências do registro formal. Se não, ó. Então, tem alguns conceitinhos importantes a gente trabalhar aqui no léxico. Como a gente sabe, a língua portuguesa é extremamente dinâmica. Diferente do latim, a língua que deu origem, né, não só à língua portuguesa, como as demais línguas neolatinas, o italiano, o francês, o espanhol, enfim. A gente diz que o latim é a língua morta, porque não é porque ela deixou de ser falada, nada disso. Ele continua a ser falado, é porque ela parou de evoluir. Na verdade, ela deu origem a outras, mas o latim em si parou no último estágio, né? E não evolui mais. Então, isso que a gente chama de língua morta. Uma língua que não é utilizada é chamada extinta. É diferente, entenda bem. Então, a língua portuguesa é dinâmica, gente. E um dos aspectos dessa dinamicidade é justamente a capacidade que ela tem de receber e até se apropriar, receber novos termos e até se apropriar de termos de outras línguas. Então, a gente pode dizer que a língua portuguesa tem um léxico, assim, riquíssimo. Porque, além das palavras que já fazem parte, vamos dizer assim, da raiz dela, que é o latim vulgar, outros tantos empréstimos linguísticos e palavras que foram adaptadas, né, chamados aportuguesamentos, fazem parte dela e, por isso, por essa capacidade de se modificar ao longo do tempo, nos espaços, considerando os aspectos históricos, tá? Socioculturais, inclusive situacionais, a língua de certa é dinâmica e o léxico acompanha toda essa dinamicidade. E um resultado disso, sem sombra de dúvidas, são os neologismos. Nós convivemos mais de perto com esses termos, neologismo quer dizer um termo novo, né? Palavra ou expressão nova, no sentido mais, vamos dizer assim, restrito, né? Nesse significado dessa palavra, você viu que com a evolução e a revolução implementada pelas tecnologias digitais da comunicação e da informação, nós aprendemos novas palavras, principalmente da língua inglesa, né? Porque os Estados Unidos são aí um must, né? Principalmente em tecnologias, agora junto aí às potências do Japão e da China também se desenvolvendo bastante, mas a gente utiliza muito mais palavras da língua inglesa no âmbito informacional, né? Nessa linguagem mais voltada aí para as tecnologias da computação. Então, de vários ambientes, economias, ciências diversas, né? Entretenimento, artes, vem várias palavras com as quais a gente se acostumou. Por exemplo, esse ambiente de internet. Todo mundo se adaptou a e-mail, Wi-Fi, blog, vlogger, fanfic, blogger. Ó, olha só que interessante. A gente tem aqui a palavra tuitear, ou simplesmente tuitar, né? Eu nunca vi essa tuitear, não. Eu vejo mais é tuitar, que é simplesmente, ó, você enviar o Twitter. Então, acho que Twitter, não sei se é escrito assim, vocês me perdoem, não sou muito letrada na língua inglesa não, mas acho que é mais ou menos isso aí, Twitter, que deu origem ao verbo tuitar nessa adaptação, né, nesse aportuguesamento. E veja como é que isso aí foi formado. Você pegou aqui parte, né, do radical da língua inglesa e juntou com um sufixo que é comum nos verbos da língua portuguesa, amar, cantar, verbos da primeira conjugação. Falar e formou o verbo tuitar. Tuitar é estar ali naquele ambiente dessa rede social do Twitter, ou mesmo mandar um tweet. Não é isso? Então, é o nome dado a uma nova palavra criada ou uma palavra já existente a qual é atribuído um novo significado. Então, o neologismo é interessante, porque assim, ele não é só constituído de palavras que são novas. Você tem, por isso, tipos de neologismo, é bom ficar ligado para entender isso aqui, ó.
Olha aqui o tanto de neologismo que a gente tem, ó. O neologismo que a gente chama de fonológico, o neologismo que a gente chama de sintático, o semântico, ou por empréstimo, ó, tomar de outra língua. Então, a palavra, por exemplo, deixa eu pegar bem comum. Deletar, de onde foi? Essa palavra pra gente hoje é comum, né? Você fala assim, deletar, dependendo da situação, ela pode ter vários significados. Esse item lexical. Item lexical é a mesma coisa que uma palavra, um vocábulo, né? Esse item lexical, para vocês terem ideia, ele é de origem da língua inglesa. Ele vem de to delete, essa forma verbal aqui, ó, da língua inglesa, to delete. Que no contexto da informática foi muito utilizado, largamente utilizado para apagar informações, né? Daí, como a língua portuguesa tomou esse termo de empréstimo, a gente terminou criando formas verbais, tá? Oriundas desse estrangeirismo. Então, entre aspas, deletar, apesar de ser uma palavra já bem conhecida da gente, que está ambientado às tecnologias digitais, principalmente nesse ambiente de internet, foi isso, ó. A mistura aí, tá? Do radical da língua inglesa, delete, ó, do verbo originário, com o sufixo verbal da língua portuguesa. Então, a gente tem um léxico, um item lexical misturado. Inovação vocabular. Como é que ela foi formada? Um estrangeirismo, parte dele, um elemento da língua portuguesa, um sufixo verbal que a gente chama assim, ou seja, parte da língua inglesa, parte da língua portuguesa, a gente já tem uma palavra híbrida, um item lexical híbrido. E isso significa dizer que os elementos que formam esse item têm origens diferentes. Seja esses elementos radicais, seja esses elementos radical e prefixo, radical e sufixo. Entende? Então tem o neologismo. Fonológico. O neologismo que se faz para imitação de um som produzido por seres ou objetos. Claro que nem toda onomatopeia, como a gente sabe, é um neologismo, né? Mas tem onomatopeias que a gente cria. E com certeza, essas que não são catalogadas, né, pelos dicionaristas, são realmente neologismos. Criar uma onomatopeia que de repente, sei lá. Quem faz música, eu gosto de brincar com esses sons, com certeza vai criar neologismo fonológico. O sintático é o que se mostra por processo de derivação e composição. Tipo assim, você tem isso aqui, ó, blogueiro. Essa palavra vem de blog, né? Com o sufixo eiro. Aí se faz uma pequena adaptação nela para criar blogueiro, blogueira. Bota um uzinho aqui, né? Porque se você não botar esse i, você vai ter que ler blogueiro. E não é isso, é blogueiro, né? Uma adaptação para se acomodar, vamos dizer assim, a logística da língua portuguesa. WhatsAppiar. Vou mandar um zap. Olha o neologismo. O nome do aplicativo é WhatsApp. A pessoa diz simplesmente, vou mandar um zap. Ou então, carinhosamente, vou mandar um zap zap. Me manda aí um zap. Me manda aí um zap zap. Tá bom? Enfim. Chatear, cuidado com isso aqui, ó. Chatear é você conversar com alguém pelo chat. Claro que para você entender o real significado desse item lexical, é necessário que ele esteja inserido num contexto, porque senão nada é feito, né, gente? Então, chatear pode ser fazer com que alguém se sinta, né, aborrecido, óbvio, mas também pode ser, dentro dessa perspectiva do neologismo, conversar com alguém via chat. Entendeu aí? Babadex. Por que são criados os neologismos? De certa forma, eu já expliquei para você por que são criados os neologismos, né, querido estudante? Por quê? Porque a língua, ela vai, vamos dizer assim, dentro dos espaços em que ela acontece, estou relacionando ao fator geográfico mesmo, tá? Dependendo da época em que ela está, ou seja, do estágio em que a língua se encontra dentro desse aspecto temporal, dependendo da situação comunicativa em si, tá? Dependendo do fator sociocultural, você tem os neologismos. Então, eles surgem justamente porque alguma palavra ou expressão não vai satisfazer naquele momento o usuário da língua e, de repente, ela inventa
tá? Então, assim, existe uma lógica para isso, né? Existem as pessoas que trabalham com o léxico da língua portuguesa, conhecedores, estudiosos, lexicólogos, tá bom? Os dicionaristas que vão catalogando certas palavras. A palavra periguete, por exemplo. Periguete é um termo riquíssimo. Veja bem, no contexto daquelas moças que são consideradas perigosas, né? São piriguete, tá? No contexto da bebida alcoólica, o povo chama de piriguete aquela cerveja de pequeno porte, tá? Não é isso? Acho que é. Ou é uma garrafinha de cachaça, sei lá. É a cerveja pequena, né? Que é a piriguete. Olha aí, ó. Tá vendo? Eita, nem eu. Dentro do bebo também não, viu, gente? Eu sou professora de língua portuguesa, né? A gata é professora de Libras, então, tá entendendo, né? A gente tem que ser conhecedor das coisas, não necessariamente usuário, tá? É verdade. Então é isso. Piriguete dá nome a muita coisa, né? Então a gente vê como eles vão circulando pelos contextos, inclusive ganhando novos significados. Essas palavras que vão ganhando significados novos, tá? Elas são chamadas de neologismo semântico. O neologismo semântico, é um tipo de neologismo em que a palavra já existe na língua, beleza? Mas a ela é dado um significado. Piriguete é um termo que eu acho super interessante. Ela surgiu como um neologismo. Tem muitas teorias, né? Eu não sei quais delas são verdadeiras ou qual delas é a teoria verdadeira, mas enfim. Dizem que a teoria, uma das mais, vamos dizer assim, conhecidas, que periguete é a mistura de dois termos, peguete perigosa. Olha aí, peguete perigosa. Sempre que peguete é um neologismo, né? Aí, essa palavra foi dicionarizada porque ela passou muito tempo, vamos dizer assim, circulando dentro da língua portuguesa. Então, quando o neologismo, ele não está ali oficialmente dicionarizado, beleza? E ele passa a integrar o léxico da língua. Então, cuidado, porque o neologismo raiz é uma palavra que ela não é dicionarizada. Se ela passar um tempo, né, e os lexicólogos observarem que ela está com muito uso, ela passa a ser incorporada ao vocabulário daquela língua, como aconteceu com o periguete, que nasceu no neologismo e hoje é uma palavra mesmo na nossa língua. E, além de tudo, ainda virou um neologismo semântico, porque, além do sentido, né, primeiro para o qual ela foi criada, ela adota agora vamos dizer assim, designação de uma cerveja de pequeno porte, segundo os experientes, os experts, sabe? Ah, minha gente, então essa língua é riquíssima. Gente, mas eu vou dizer, não existe para mim léxico mais produtivo do que a palavra coisar, principalmente aqui na nossa cultura nordestina, meu povo. É uma palavra que eu já vi ter maior riqueza de sentido, porque observa que tu usa coisar para tudo. E o mais interessante é que na hora que tu usa, a pessoa imediatamente sabe o significado. Minha irmã, coisa bem que meu sutiã. Ei, coisa bem que meu tênis. Ei, coisa que a louça. Eu vou bem ali coisar um negócio com fulano. Então, é uma palavra, gente, que se adapta a tudo. Quando você não lembra exatamente de uma palavra que você queria expressar naquela hora, você bota coisar no meio. Ó, mulher, o coiso. Ainda chama a pessoa de o coiso, olha só. Aquele coisinho lá. Olha aí. É um verbo universal. Onde está essa universalidade? Na capacidade que a palavra coisar, ou uma de suas derivações, ela tem de se adaptar a toda e qualquer situação contextual. Então, é um verbo universal que substitui qualquer outro verbo que não seja lembrado no momento. Olha aí, ó. Tá vendo aí? A paz. Então, eles surgem conforme os neologismos, as necessidades de expressão e comunicação. Surgem quando não existe uma palavra ideal para indicar algo novo, né? Mas não é só assim. Tem outras formas de neologismo que a gente vai conhecer aqui ao longo da nossa aula, né? Embora o constante avanço tecnológico seja um dos principais motores para a criação de neologismos, muitos são apenas criados por modismos e até para fins pejorativos e irônicos, como gírias e palavrões. Então, também nesse aspecto da linguagem que a gente chama de baixo calão, né? Não a gíria, mas um palavrão é considerado baixo calão, escrito assim, ó. Você pode ter sim neologismos.
As crianças, não sei se vocês observaram, adoram criar neologismos, tá? As crianças amam isso aí, essa criação lexical, essa variação de itens lexicais. Então, aqui dentro do baixo calão, você pode ter palavras aí inventadas que no momento de raiva ou no momento de empolgação extrema, a pessoa solta ali aquele palavrão, né? Que pode ser representado, sim, por um neologismo. E eu não vou dizer aqui porque não cabe, nós somos ladies, gentlemen, e não usamos esse tipo de palavra nesses ambientes formais. Bom, vamos lá. Olha aí, ó. Por exemplo, a palavra é turma, a pessoa chama turma, né? A pessoa diz corpinho ou corpício. Essa nova forma de pronunciar, uma maneira inusitada de pronunciar os fonemas da palavra, cria um neologismo fonético. Isso é bem bacana. Cachorro, em vez de cachorro. Ô cachorro. Tá entendendo? Então tá aí, ó. Neologismo fonológico, portanto, é uma palavra com característica onomatopeica, isto é, que imita o som de seres ou objetos, mas também é uma palavra já existente que tem o seu som original alterado. Muita calma nessa hora, gente, porque assim, nem toda palavra que tem o som original alterado, ela vai ser considerada um neologismo. Às vezes é variação linguística provocada pelo fator sociocultural, às vezes é variação linguística provocada pelo fator regional. Veja bem, ó, você tem aqui escrita a palavra que eu vou pronunciar dois. Mas o carioca, quem mora em Belém do Pará, no Recife, vai pronunciar dois. Ele vai chiar esse S aí bacana. Dois, dois. Então, assim, isso não é neologismo, tá? A gente sabe que é um fator aí de pronúncia provocada pelo dialeto local, ou seja, por interferência da variação geográfica. Aqui também, ó, alguns vão falar problema, que é a palavra, vamos dizer assim, pronunciada dentro do que se entende como registro formal. Tem gente que vai pronunciar problema, tem gente que vai pronunciar problema. Ah, gente, e aí tem várias formas de pronúncia que a gente sabe que não correspondem à formal, mas que não deixam de ser formas diferentes de pronunciar a palavra problema, problema, muito provavelmente provocadas pelo fator sociocultural. Isso não tem a ver com neologismo, tá? O neologismo acontece quando você pronuncia uma palavra de maneira inusitada, para fazer graça, para ser irônico, né? Entendeu? É isso. Olha aí. Turma, em vez de turma. Tic-tac não é mais nem considerado neologismo, né? Surgiu, mas não é. Miau, corpício, zum, zum, todos. Só bota esse X aí para representar esse chiado, né? Todos. Tem, tem, se enquadra sim. Qual é teu nome, linda? A Joyce. A Joyce está lembrando aqui do gênero neutro. Foi uma lembrança muito pertinente da professora Joyce, maravilhosa. E ela lembra que, embora ainda não oficial, gente, o gênero neutro ele tem uma proposta, tá, de substituir a marca de gênero, né, a marca do gênero binário chamado, né, o masculino ou feminino, com outras letras ou até caracteres, né, para indicar essa neutralidade. Então, por isso que a gente chama de gênero neutro ou não binário. Binário que é baseado, tá, na questão, não sei se é sexo, se é gênero, me confundo todo dia com isso, mas enfim, masculino e feminino. Esse é o binário, é o que hoje predomina no Estado brasileiro. A proposta é o não binário ou neutro, que é assim. Por exemplo, todas, todos seria o binário. Todas masculino e feminino, né? Aliás, todas feminino, todos masculino, não necessariamente, depende do contexto também, né? Se eu digo todas as pessoas, eu tenho um neutro, tenho uma neutralidade aí. Todos os homens, homem no sentido mais genérico, todos os seres humanos, isso não é também referência a gênero específico. Então, a proposta daqueles que concordam com essa ideia da neutralidade do gênero é substituir, por exemplo, essa marca de masculino e feminino por um X, por um arroba,
esse caractere, né? Muito utilizado na linguagem da informática. E também por um gente. Todas. Olha aí, indicando essa neutralidade. E isso sim é a forma de neologismo. Muito bom, Joyce. Arrasou, gata. Obrigada pela lembrança maravilhosa. Viu, gente? Bem interessante isso aí. O sintático é aquele em que a palavra ela é formada por processos de derivação ou composição. É interessante porque algumas gramáticas chamam esse mesmo neologismo de morfológico, gente. Eu mostrei para vocês exemplos. Tuitar, o blogger, né? O blogueiro, que é a mistura de blog com sufixo eiro. São neologismos sintático barra morfológico. Vou terminar chamando de morfossintático porque, para mim, ele é muito mais morfológico, né? Porque você altera a estrutura da palavra. Então, na verdade, são palavras, tá? Que se formam pelos processos tradicionais da língua, que são a derivação e a composição, mas terminam nessa junção criando termos novos. Por exemplo, nas tirinhas, eu vi na tirinha do Jim Davis, o criador do Calvin, o Calvin e o Haroldo, meninos danadinho, ele falar que ele seria um super-herói chamado Estupendhomem. Eu achei interessante isso aqui. Estupendhomem. Adoro. O homem estupendo. Então, ele misturou dois radicais de palavras que de fato existem na língua portuguesa, mas nessa mistura, nesse blend, né, lexical, tchau, linda. Nesse blend lexical, criou-se um termo completamente novo, né? Olha aí que bacana. Esse seria um exemplo, por exemplo, de neologismo morfológico ou sintático, tá? Então, aqui nós teremos um exemplo de neologismo formado por estupendo, ó, dois radicais com homem. Olha aí, os dois radicais. Querem ver um exemplo por derivação? Vamos lá. Você pega alguém que vai... Deixa eu pegar aqui uma música. Pronto. É o... Ai, meu Deus. Peraí. Deixa eu me lembrar de uma palavra que seja super conhecida. Olha aí. Vamos pegar aqui, bacana. Pronto, olha aí. Eu vou pegar essa aqui. Sofressor. Pessoal, pega aqui a mistura dos radicais sofredor com professor, né? Parte das palavras que são aí suprimidas e formam esses textos. Nada a ver, gente. Pessoal, tem mania de associar a figura do professor, coitado. Não acho isso não, pelo amor de Deus. É isso. O professor é uma criatura de valor, com certeza. Então, tá aí, ó. E aqui vários exemplos para vocês aqui embaixo. Megaloja, multimídia, sem terra, que inclusive deixou de ser neologismo, passou a ser uma palavra integrada ao léxico da língua portuguesa. Petista, né? Tem gente que brinca, diz que petista é o que é adepto, simpatizante, né? Correligionário do Partido dos Trabalhadores, no sentido mais real. Mas eu sou petista, comedora de petas. Tá vendo aí? Natureba, sofrência, funkeiro, rolezinho. As letras de música, em geral, também gostam muito de trazer, né, esses neologismos, que a gente acha muito interessante na parte da literatura, da criação literária em si, que os neologismos fazem parte muito desse processo, mostrando aí toda, né, a criatividade dos autores que trabalham com as letrinhas, escritas ou faladas, que dirá o pai dos neologismos. Sabem quem é? João Guimarães Rosa. O cara foi um verdadeiro experimentador da língua portuguesa. Ele é conhecido por essa alcunha, por esse epíteto, o apelido. Pai dos neologismos. Bom, o por empréstimo, né? Por empréstimo é um tipo de neologismo interessante. É uma palavra que passa a figurar na nossa língua, tá? Até o momento em que ela não está, vamos dizer assim, dicionarizada, ela é considerada um neologismo. Se ela passar a ser dicionarizada, como já aconteceu com palavras que são, inclusive, consagradas, show,
uma palavra dicionarizada, tá? E tantas outras que a gente sabe que já existem na nossa língua mesmo e passaram a ser. Mas o que a gente chama de neologismo por empréstimo é uma palavra que não existe na língua, que não foi adaptada, tá? Então, a gente tem aí duas formas de neologismo por estrangeirismo. Você pode pegar a palavra como ela é na língua original, por exemplo, show, shopping, que nunca passaram por adaptação nenhuma. Tá vendo? Shopping. Pizza. Isso, eu vou comer pizza. É uma palavra estrangeira, né? Para as quais não existem adaptações. Mas existem as formas adaptadas, ou seja, as formas que sofrem um aportuguesamento. Então, tem gente que escreve, por exemplo, ó, Twitter. Vejam que a palavra Twitter não é original, então ela sofreu aí um aportuguesamento. Embora não seja neologismo, vale citar o caso interessante de shampoo, tá? Que já é dicionarizada dessa forma, sendo que a forma original do inglês é escrita assim, ó, shampoo. Olha aí. Então, nós podemos ter dois tipos de neologismo via estrangeirismo. Os originais, trazidos da língua, como de fato se escreve lá, e os aportuguesamentos, tá bom? Então, palavra tomada de empréstimo de outra língua. Tal palavra pode ser escrita como na língua original, traduzida ao pé da letra, ou adaptada à língua que se apropriou dela. No Brasil, chamamos essa adaptação de aportuguesamento, tá bom? Deletar, online. Cuidado com a escrita de online, viu, gente? A escrita oficial dessa palavra, ou seja, dentro do registro formal, é assim, com hífen, tá? Skinhead. Estressado, que vem do termo inglês, stress. Kit, fashion, hip-hop, laser. Escanear, que vem to scanner, né? Blog, fast food, etc. Muitas palavras aí que, inclusive, como eu disse, vale a pena dar uma olhada no dicionário e ver quais já estão lexicalizadas, ou seja, quais já foram consideradas palavras da língua portuguesa. Com certeza, show e shop fazem parte, pizza. Pode ter certeza que elas já estão introduzidas e não são, nesse caso, por isso, consideradas neologismos, tá, gente? Deixaram de ser a partir do momento que foram dicionarizadas. O semântico. Esse é um tipo de neologismo bem interessante, que é quando você cria um novo sentido para uma palavra que já existe na sua língua. Por exemplo, ó, o verbo ficar, ficou escuro. Sentido real, original, sempre utilizado assim. Mas a partir do momento que o pessoal começou a utilizar ficar no sentido de estar temporariamente ali no relacionamento íntimo, amoroso com alguém, ela se tornou um neologismo. Porque houve uma nova significação, ou como vocês queiram, a ressignificação para a palavra ficar, né? Que até então era tomada no seu sentido mais habitual, mais dicionarizado. Então, ficar passou a indicar um relacionamento íntimo, rápido, temporário, sem compromissos mais profundos, vamos dizer assim. Entende, nenéns? Claro que vocês entendem. Daí originou-se o termo ficante, ou seja, aquele que fica com alguém, entendeu? Então, por aí vai. É por isso que a língua, gente, é muito rica, riquíssima, né? Aí, tu entende o sentido, né, dado para a palavra ficar, o novo sentido, foi o sentido de relacionamento temporário. E aí a pessoa, como o meu filho me diz, mãe, eu tenho um ficante fixa. Oi? Oi? Como assim ficante fixa? Ficante não é uma pessoa que você está ali ficando, sem muito compromisso? Que é ficante fixo? Não é ficante fixo, não é a mesma coisa do namorado? Não, né? Ficante fixo é um ficante que você está ficando com ele para ver se isto pode resultar no namorado. Eu digo, pois pronto. Ave Maria. Não. Tem umas coisas que não dá para entender, né? Então é isso. Por exemplo, a palavra quadrado no sentido literal, ela se refere a uma forma geométrica, né? Um quadrado, é um retângulo, é um círculo, é um losango, é um triângulo. Beleza, mas quando tu chama um indivíduo de quadrado, quer dizer que é um indivíduo, vamos dizer assim, que não é tradicionalista, né? É retrógrado. Enfim. Gato, não o animal em si, o bichano, mas a pessoa de feições
consideradas bonitas. Ele é um gato, ela é uma gata. Laranja, no sentido de aquele que, vamos dizer assim, é alguém que está assumindo a posição de um outro alguém que não quer se revelar. Mico, não para se referir ao bichinho, ao macaquinho, mas para se referir a uma situação vexatória. Grampo, para indicar, por exemplo, não um clipe ou uma presilha que você usa no cabelo, sendo de grampo, mas um telefone que está sendo monitorado, espera-se pela justiça, que seja algo legal. Provedor, não no sentido daquele que vai manter, tá, alguém ou lá, mas no sentido de quem vai, por exemplo, dentro do ambiente digital, prover uma determinada conexão, né? A Oi é um provedor de telefonia, a TIM, claro, mala no sentido de pessoa, sabe? Não muito confiável, malandra, enfim. E os memes trazem muito disso pra gente, né? Ó, tema de hoje. Diz que pega o bofe, que o bofe quer ela, mas o bofe nem tem pesadelos com ela. Ou seja, nem pesadelo, né? E a palavra bofe é utilizada no sentido de boy, de rapaz, boyzinho. Cada um no seu quadrado, ou seja, cada um no seu espaço, na sua vibe. Importante ser feliz. Muito mala você é, mas assim te carregar, irei. Ave Maria. Muito mala você é, tá? Mala sem alça. Então, são os termos que já existem na língua, para os quais nós, usuários, damos novas significações. Na verdade, a gente costuma chamar isso aí, confundir muito com gírias, né? Expressões bastante populares. Sintático indica uma construção sintática com elementos já existentes na língua que, combinados, adquirem um novo significado. Dar um bolo, não comparecer ao encontro, dar a volta por cima, superar, fazer egípcia, adotar superior. Olha aí, os memes são lotados disso aí. Olha aí o... Acho que... Ai, mas esqueci o nome desse personagem, era o Félix, eu acho, era o Félix, né? Ou melhor, faz a egípcia, né? Dá uma de soberba. Faz nem da egípcia para o seu recalque. Veja aí. Expressões bem conhecidas, né? Tipos de neologismo literário indicam uma palavra escrita por escritores da literatura. Normalmente a gente não especifica tanto, porque senão fica uma coisa muito... Às vezes conceitos muito especificados tornam mais dificultosa a coisa. Mas, olha só. Num texto conhecidíssimo, Manuel Bandeira Estrela da Vida Inteira, neologismo. Beijo pouco, falo menos ainda. Mas invento palavras, olha bem aqui, ó. A alusão à criação neológica, aos neologismos. Olha aí, gente, neologismos. Que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Que interessante esse texto metalinguístico de Manuel Bandeira. Um verbo intransitivo, dentro do conceito mais gramatical, gente, vocês devem lembrar, é um verbo que não necessita de complemento, né? Provavelmente, quando ele diz, criei o verbo te adorar intransitivo, ou seja, não precisa de complemento, talvez por um amor platônico. Aí ele diz, te adoro, Teodora. Olha aí, ó. Te adoro, Teodora. Ou seja, a maneira como ele criou esses termos a partir da junção de um pronome diretamente a uma forma verbal. E a palavra Teodora que, né, brinca com os mesmos fonemas do verbo que ele criou, te adoro. Te adoro do te adorar, a Teodora. Pratica o deboísmo. O que é o deboísmo? Olha aí o neologismo morfossintático. Ficar de boa, ficar em paz, sem estresse, sem preocupações. Deboísmo. A teoria do ficar de boas. Muito bem, nenéns. Neologismo científico ou técnico, que as áreas de ciências, que são muitas, né? Ciência computacional, várias ciências da área da saúde, ciências econômicas, linguísticas, trazem esses termos neológicos, né? Indica uma palavra criada para nomear novos equipamentos, procedimentos, invenções descobertas, smartphone. Ou você achou que esse termo sempre existiu? Claro que não.
smartphone. Aprenda tudo sobre cupcake. Saia da crise com o seu próprio negócio. Veja aí. Várias palavras, e não só da língua inglesa, não, né? Várias mesmo. Tem na língua portuguesa também, como vocês bem sabem, nas várias áreas do conhecimento. Drummond tem um poema belíssimo e que ele cria muitos neologismos, né? Aqui mais na linguagem literária. Caso pluvioso, eu vou até indicar para vocês a leitura desse texto. Carlos Drummond. Vou botar só C, porque todo mundo já sabe, né? De Andrade. Maravilhoso. Temos das diversas áreas das ciências, tecnologias, né? E dos âmbitos, né, informacionais, você tem muitos neologismos. Eu lembro que até um dia não existia a modalidade CrossFit, né? Foi inventada. Não existia os drive, como é que chama? Aqueles caminhãozinhos, drive-thru. Exatamente, drive-thru, food truck. Não sei como é a pronúncia não, minha gente. Perdoe meu inglês, viu? Mas, assim, a criação é muito ampla, né? Nesse aspecto. Tá vendo aí? Muito bem. Bom, e é evidentemente que a língua, gente, é um patrimônio. Não poderia deixar de falar, por ocasião da passagem do dia, do patrimônio histórico, do patrimônio cultural do país, na nossa língua, que é uma forma de marcar a nossa identidade. Eu diria que é o principal mecanismo por meio do qual nós interagimos. Então, saibam que, por ocasião da passagem do dia do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, a língua é, de certa forma, de certo. A língua é, de certo, um desses patrimônios considerados aí imateriais. Olha, um textinho sobre patrimônio para vocês, queridos estudantes, para a gente refletir sobre o que a gente vem falando sobre o léxico, né? Patrimônio histórico e cultural é o conjunto de todos os bens. A língua é um bem. Cada palavra que constitui a nossa língua, cada expressão, é um bem cultural. Tá vendo? Materiais ou imateriais. O material é aquilo que você vê, que é palpável. Por exemplo, uma casa, uma igreja, tá? Uma floresta fóssil, tá? Como Parque Nacional das Sete Cidades, Serra da Capivara, são bens materiais, né? Dentro dos materiais você tem os móveis e os imóveis. O que a gente chama de móvel? Uma pintura, por exemplo, é um bem móvel. Você pode, dependendo, claro, se não for prejudicar, né, dentro das condições apropriadas, mobilizar, movimentar. A La Gioconda, mais conhecida como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, pintor renascentista, e pode levá-la a vários locais, né? Então, veja aí, tá? A língua é considerada um patrimônio imaterial, tá? Porque é cultura, uma tradição, uma brincadeira, tá? Uma brincadeira de roda, uma cantiga, as músicas produzidas, as pinturas, as obras arquitetônicas, tudo é patrimônio, gente. Olha que riqueza. E a língua é, nessa perspectiva, o que a gente vai encaixar como patrimônio aqui, ó, imaterial, tá? Então, é a nossa herança do passado, com o qual vivemos hoje, precisamos dele para entender, né, muito das nossas ações hoje, daquilo que será o nosso futuro, e o qual passamos às gerações vindouras. O patrimônio cultural fazem parte de bens imóveis, castelos, igrejas, casas, praças, conjuntos urbanos e ainda locais dotados de expressivo valor para a história, arqueologia, paleontologia, ciência em geral. Nos bens móveis, inclui-se, por exemplo, pinturas, esculturas e artesanato. Nos imateriais, considera-se a literatura, a música, o folclore, a linguagem. Olha, estamos falando hoje de léxico, ou seja, os elementos que vão constituir o que a gente chama de linguagem, no nosso caso verbal, né? E os costumes. Tá vendo aí? Porque que a língua é um patrimônio, então não poderia deixar de falar, gente, da língua portuguesa, que é um patrimônio riquíssimo e que, entre aspas, recentemente, passou por uma reforma ortográfica. Você não pode esquecer que itens lexicais tiveram uma adaptação, tá? Na sua escrita, na sua grafia, por força de lei. Lei que estabeleceu
o famoso Acordo Ortográfico de 1990, mais conhecido como Novo Acordo Ortográfico, polemicíssimo. Portugal até hoje bate o pé, não aceitando as alterações propostas pelo Acordo Ortográfico de 1990. O que vocês estão vendo ao redor, nesse círculo, tá? Juntamente às bandeiras, são as representações dos países signatários, ou seja, os países que concordaram com esse acordo ortográfico e signatários, por quê? Assinaram e são países que compartilham da mesma língua, a língua portuguesa. Olha o tantão aí. Além de Brasil e Portugal, obviamente, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe são os países que até então são signatários e tem desse acordo, né? E tem, evidentemente, a língua portuguesa como oficial. Estão vendo, nenéns? Né? Topperson? Pois é nosso patrimônio imaterial, a língua, os itens lexicais já dicionarizados, ou os neologismos, como a gente viu aqui, tudo é patrimônio. Olha aí que bacana, que top, né? Vamos agora, nesses momentos finais, fazer atividadezinhas sobre a aula de hoje, né? Léxico da língua portuguesa, seleção lexical, escolha de vocabulário adequado a cada situação. Só falta o Senado aprovar o projeto de lei sobre o uso de termos estrangeiros no Brasil, para que palavras como shopping center, delivery, drive-thru sejam proibidas em nomes de estabelecimentos e marcas. Engajado nessa valorosa luta contra o inimigo Yankee, ou seja, uma referência clara aí à língua, né, trazida, né, da cultura aí norte-americana, que quer fazer área de livre comércio com o nosso inculto e belo idioma, ou seja, referência à língua portuguesa. Venho sugerir algumas outras medidas que serão de extrema importância para a preservação da soberania nacional, a saber: nenhum cidadão carioca ou gaúcho poderá dizer tu vai em espaços públicos do território nacional. É ironia aí, hein? Nenhum cidadão paulista poderá dizer eu lhe amo e retirar ou acrescentar o plural em sentenças como me vê um chops e 2 pastel. Nenhum dono de borracharia poderá escrever cartaz com a palavra borracharia com cheias e nenhum dono de banca de jornal será vende-se cigarros. Nenhum livro de gramática obrigará os alunos a utilizar colocações pronominais como casar-me-ei ou ver-se-ão. Um texto aí de Daniel Pisa, uma proposta imodesta, uma crônicazinha top aí de Daniel, ironizando, né, essas tantas alterações, né, que se fazem sentir no léxico da língua portuguesa. Por falar lá em acordo ortográfico, gente, só para exemplificar, ó, essa palavra aqui, linguiça, né, que era escrita assim, não é mais. Tchum, tchum. Você escreve sem trema. Onde ele existia, que é sobre a letra U para indicar a pronúncia, que inclusive segue, né? Aí não é, você não vai pronunciar linguiça, não. É linguiça mesmo, mas sem grafar o trema. Só para mostrar aí a alteração no léxico. No texto acima, o autor mostra-se favorável ao teor da proposta por entender que a língua portuguesa deve ser protegida contra deturpações de uso. Letra B. Ironiza o projeto de lei ao sugerir medidas que inibam determinados usos regionais e socioculturais da língua. C. Denuncia o desconhecimento de regras elementares de concordância verbal e nominal pelo falante brasileiro. D. Revela-se preconceituoso em relação a certos registros linguísticos ao propor medidas que os controlem. E. Defende o ensino rigoroso da gramática para que todos aprendam a empregar corretamente os pronomes. E aí, vocês quiserem, eu volto ao texto, nenéns, para vocês darem mais uma lidinha rápida. Aproveitem o time. Olha aí, utilizando a palavra time. Assim, já houve proposta no Senado, acreditem, Senado brasileiro, para abolir da nossa língua, vamos dizer assim, termos estrangeiros desnecessários, principalmente oriundos da língua inglesa, né? Segundo os nobres parlamentares, essa justificativa veio por existirem palavras com o mesmo significado, vamos dizer assim, da própria língua portuguesa, né?
Então, por exemplo, por que usar shopping center se a gente pode utilizar a expressão centro de lojas? Hum? E na língua inglesa não usa nem shopping center, né? Usa só mall. Olha aí. Por que utilizar delivery se aqui tem entrega em domicílio? Por que utilizar drive-thru se a gente pode dizer, vamos dizer assim, uma entrega mais rápida, personalizada, enfim. Então, a proposta dele girou em torno disso, né, para excluir esses termos, mas também, gente, vamos lá. Há um certo exagero, eu confesso, em utilizar expressões por modismos linguísticos. Mas é verdade também o outro lado da coisa. Modismo é algo que talvez pegue, talvez não. O nome já diz, é moda. Então, assim, muitas vezes é influência de outras culturas, mas isso é, vamos dizer, aspecto da variação natural da língua. Então, essas inovações no léxico, tá? Sejam por neologismos, por palavras adaptadas, enfim, elas são comuns e fazem parte do que a gente chama de processo de evolução de uma língua. Com a língua portuguesa não é diferente. Então, evidentemente que aqui, nessa crônica, a abordagem foi irônica, né? Mas o autor, na verdade, ele vai ironizar esse projeto de lei. Ou seja, uma abordagem irônica, sarcástica, ele pegou mesmo a veia humorística, para, em outras palavras, dizer que os novos parlamentares, né, os legisladores, têm coisas mais úteis para fazer do que ficar, vamos dizer assim, se preocupando com palavras que são utilizadas ou não na língua portuguesa, se são estrangeirismos ou não, né? Enfim, letra B de bolinhas coloridinhas. Vamos lá para mais uma questão da nossa atividade. Essa questão foi cobrada na prova Enem, a outra também anterior, né? Linda essa música do movimento chamado Tribalista, aí, composto por Arnaldo Antunes, Marisa Monte, Carlinhos Brown. Repique tocou, o surdo escutou e o meu coração borim. Cuíca gemeu, será que era meu quando ela passou por mim? Olha essa palavrinha. Terceiro verso. Coração borim. Alguns elementos da constituição desse item lexical parecem familiares a vocês? Olha aí, vamos ver como foi que o Enem trouxe essa questão aqui, como ele abordou o neologismo aqui, ó. No terceiro verso, o vocábulo coração burim, que é a junção, ó, de coração com samba, com tamborim. Então a gente vê um neologismo que pode ser chamado por alguns de neologismo sintático, né? Ou de neologismo morfológico. Pela mistura, né, de palavras que já existem na língua e o blend lexical, o cruzamento vocabular delas, né? Refere-se ao mesmo tempo a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da mensagem, com o coração no ritmo da percussão, ou seja, o coração acelerado, emocionado, né? Pela passagem da escola de samba do coração. Essa palavra corresponde a um ou uma. Estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas. Letra B. Neologismo, criação de novos itens linguísticos, ou seja, novos itens lexicais, pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza, ou seja, derivação, composição, enfim. Gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode vir a se disseminar em uma comunidade mais ampla. Letra D. Regionalismo, por ser uma palavra característica de determinada área geográfica, como, por exemplo, em determinados locais do país, o pessoal não chama tangerina, chama bergamota, né? Ou um termo técnico, dado que designa elemento de área específica de atividade, né? Um neologismo, por exemplo, atrelado aí às ciências ou a uma área tecnológica. E aí, gente, qual letra melhor define a correspondência desse que é o que eu chamei de cruzamento vocabular ou lexical, ou seja, cruzamento de palavras que já existem na língua, tá? Pode ser chamado também de blend, ou seja, blend é a mistura, né? A mescla lexical. E alguns gostam de chamar isso aí de
palavra valise. Olha aí. Pergunta feita pela prova Enem, galerinha, da segunda série do ensino médio, que está aí em ritmo de preparação para a prova Enem, com toda certeza, e outros vestibulares e concursos que aparecerem na vida. Veja bem, você viu que já é de cara um neologismo sintático ou morfológico, como queiram. A gente tem aí, pela união dos radicais, são 3 radicais, gente. Cada palavra dessa é uma palavra, a gente chama radical. Coração, samba e tamborim. Você tem 3 palavras que foram unidas e dessa junção houve aí redução de elementos desses radicais. Isso aí a gente chama de um processo natural na língua portuguesa, um dos processos clássicos de formação de palavras, que é a composição por aglutinação, que é quando você junta os radicais e pelo menos um desses radicais tem a sua forma alterada por perda de elementos ou mudança fonológica, certo? Então, evidentemente que a gente tem um neologismo do tipo sintático ou morfológico, resultado de um processo, um mecanismo de formação de palavras tradicional da língua portuguesa, que é a composição, união de radicais, neste caso com perda de elementos, que a gente chama de aglutinação. Se fosse juntar as palavras sem perda, a gente teria justaposição. Então, não há dúvida de que a resposta aqui estará na letra B. Obviamente que essa palavra coração-burim, ela é inventada por ocasião de ser um texto literário, uma letra de música, para expressar um novo sentido, e não existia palavra até então para corresponder a essa noção. Resposta correta aqui, letra, olha aí, B de bolinhas coloridas. E assim encerramos nossa aula sobre léxico da língua portuguesa. Um cheiro, meus amores. Boa sexta, até a próxima. Tchau, tchau.